por favor, pegue a sua Bíblia, abra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos 3 versículos, o de número 12, 13 e 14, embora esse capítulo de número 3 seja um capítulo muito interessante, muito rico em todos os sentidos. Então, para que a gente não alongue muito a palavra e nem muitos assuntos, nós vamos resumir a nossa leitura no capítulo de número 3, versículos de número 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus com Cristo Jesus. Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos também, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos, nesta manhã tão linda, tão maravilhosa, nos assentarmos na sua mesa. Pai, essa é uma mesa de vida, não é uma mesa de morte. Nós estamos, ó Pai, relembrando, trazendo na memória a obra da cruz, ó Pai. O Senhor deu a sua vida para cada um aqui nesta manhã, para todas as pessoas deste planeta que nós vivemos, ó Pai. Mas nós te louvamos porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos essa compreensão e esse entendimento. E ao assentarmos nessa mesa, nós relembramos, memoramos não somente a morte da cruz, mas a ressurreição no terceiro dia, ó Pai. Hoje nós podemos ter vida e tê-la em abundância. Por quê? Porque nós compreendemos o seu Evangelho. O seu Evangelho um dia nos alcançou e transformou a nossa vida. Te louvamos por essa palavra breve que nós lemos. Te pedimos que o Senhor nos direcione nesta manhã. Peço, ó Pai, que o Senhor fale através da nossa vida ao coração dos irmãos e das irmãs presentes neste lugar, nessa igreja. E eu oro no nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Nós temos um objetivo com Deus. Quando eu estou falando que nós temos um objetivo com Deus, eu estou dizendo a nível de igreja. A igreja Cristo Salva, plantado aqui neste bairro, tem um objetivo. Nós temos um objetivo dado por Deus, que é um objetivo que envolve a conquista. E conquistar é transmitir o Evangelho, é permitir que o Evangelho entre no coração de cada um através da pregação desta palavra. Então nós temos um foco e é importante que cada um aqui saiba disso. Nós sabemos o caminho que nós estamos caminhando, nós também sabemos, né, o objetivo que nós devemos alcançar. E o nosso objetivo é conquistar este bairro ao qual essa igreja está plantada. Amém? Você crê nisso? Esse é o nosso objetivo. Fazermos diferença nesta sociedade, fazer a diferença não somente no sentido de que o bairro melhore, mas que o bairro melhore através dos princípios que existem na palavra de Deus. E nós vamos entrar agora neste mês, no final deste mês, num novo desafio de conquista. E muitas pessoas dizem assim: mas de novo, né, eu acabei, né, de sair de um ciclo de casa de paz, de evangelização, e nós novamente vamos entrar num período como esse. Sim, exatamente isso, porque essa é a missão de todo cristão. Este é o ministério de todo crente. Qual é esse ministério? De levar o Evangelho a todas as pessoas. E o objetivo dessa igreja plantada nesse lugar é exatamente isso.
E diante disso, desse objetivo, deste alvo que nós estamos prosseguindo, caminhando rumo a ele, eu quero deixar algumas dicas que são importantes, alguns conselhos que são importantes. Não são os meus conselhos, são os conselhos do apóstolo Paulo, o qual nós lemos nesses 3 versículos da Bíblia. Paulo, ele nos dá algumas dicas que são importantes no seu ministério. Neste capítulo de número 3 de Filipenses, inclusive a carta inteira de Filipenses, essa carta ela é diferenciada. Paulo, ele escreveu a carta aos Filipenses já basicamente no final do seu ministério. Ele já havia escrito outras cartas, como o livro de Romanos, a carta de Gálatas, a carta à igreja de Éfeso. Paulo já tinha caminhado um longo caminho ao escrever a carta aos Filipenses. E a carta aos Filipenses ela é bem diferente, porque Paulo ele demonstra aí uma pessoalidade muito grande. Paulo demonstra a alegria por essa igreja, inclusive essa igreja, ela já foi uma igreja que nasceu de uma forma muito abençoada, né? Se nós formos ler ali o livro de Atos, capítulo de número 16, a conversão de Lídia, né? A conversão de Lídia e da sua família, né? A igreja nasce a partir dessa conversão, inclusive a palavra de Lídia, né, para os apóstolos é justamente essa: olha, vem, fica na minha casa, eu faço questão, né, que vocês estejam aqui, eu quero abençoá-los de alguma forma. Então essa igreja, ela já nasceu nesse princípio, foi a igreja que mais abençoou financeiramente o ministério do apóstolo Paulo, e Paulo, ele é muito grato, então ele demonstra essa gratidão no livro de Filipenses. Então é um livro muito gostoso de se ler, e nesse livro ele dá essas dicas, ele dá essas instruções a respeito do sucesso do seu ministério, né? Então são orientações para alcançar um objetivo. Quantos aqui têm um objetivo na sua vida? Vou perguntar novamente, né? Vamos lá, vamos insistir, né? Quantos, eu já disse a respeito dos objetivos nossos, nós como igreja, todo mundo já compreendeu isso, mas eu sei que cada um aqui tem um objetivo pessoal, um alvo na sua vida, sim ou não? Sim. Glórias a Deus por isso, e eu sei disso, e você que talvez aí tenha se esquecido disso, é sempre importante trazermos na memória novamente, né, aquilo que Deus colocou como plano e objetivo pessoal para a nossa vida, para a vida da nossa família. E sonhos, objetivos e propósitos funcionam exatamente dessa forma. Às vezes nós traçamos um caminho na nossa vida que não acontece muito bem como a gente planejou, não é assim? Às vezes você faz um plano e é um bom plano, mas às vezes esse plano, que é um bom plano, não acontece muito bem da forma que a gente quer, ou da forma que a gente planejou ou desejou. E isso acontece por diversos motivos. Às vezes foi realmente porque o seu plano não era um plano alinhado com Deus. Quantos aqui nessa manhã já traçou um plano muito bom e que não deu muito certo, depois você percebeu que realmente aquilo não era muito a vontade de Deus, né? Já aconteceu comigo, né? De traçar um plano, ter um planejamento na vida, falar isso aqui vai arrebentar, e aí não dá muito certo, e aí você vai orar um pouquinho mais, e você começa a compreender que aquilo realmente não era muito a vontade de Deus para a sua vida, né? E acontece também do erro estratégico. Às vezes cometemos erros estratégicos. O pastor Brás ministrou muito bem aqui, né? Às vezes você faz um plano de adquirir algo, de comprar algo, e você faz um bom planejamento, embora tenha muitas pessoas que pecam, erram justamente no planejamento, mas tem muitas pessoas que faz um bom planejamento, faz um orçamento, vê a sua capacidade, mas às vezes não dá certo.
né? Às vezes as coisas não dão certo, por melhor que o plano seja, né? Ou simplesmente, né, as coisas não eram para acontecer. Tem certas coisas que simplesmente não era para acontecer. Mas o fato é que diante desses planos traçados, o que nós percebemos, né, quando não dá certo, vem em nós, né, o sentimento de frustração, o sentimento de desânimo. E quando Deus nos convoca novamente a rever esses sonhos, é muito comum a gente falar assim: de novo Deus, né? De novo isso, né? Eu já sofri tanto nessa área da minha vida, né? De novo o Senhor está falando isso. Olha, eu já me frustrei tanto, eu já me desanimei tanto, eu já me machuquei tanto com esse tipo de coisa, né? Será que esse sonho é um sonho do Senhor de novo falando novamente comigo, né? Então isso é algo comum, né, do ser humano. Todo mundo passa por esse tipo de sentimento diante das frustrações, das decepções que acontecem na vida. E não é somente a caráter pessoal, às vezes também é em relação à igreja. De novo nós vamos entrar aí num processo de célula de aliança, mais uma vez, é exatamente desse jeito, né? Exatamente desse jeito. A igreja, ela tem esse chamado e essa visão, queira você gostando ou não, quer você goste ou não, a igreja funciona exatamente desse jeito. O crente, ele tem que ter dentro do seu coração uma paixão muito grande por outras pessoas, e isso é a essência do cristianismo. Eu recebo, eu vivo, eu creio, e dessa forma eu reparto com outras pessoas. E às vezes essa frustração vem de decepções passadas. Às vezes você investiu muito num discípulo, investiu muito numa família, e você se frustrou, desanimou diante, às vezes, do insucesso ou do fracasso, né, diante daquela situação de evangelismo. Eu disse aqui ontem pela manhã que o sucesso de um evangelismo é o quê? É você falar do evangelho do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos que a pessoa se convença do erro, mas quem convence cada um do erro é o Espírito Santo de Deus, amém? Às vezes nós queremos integrar a pessoa à força dentro da igreja, mas não somos nós que vamos convencer a pessoa disso. O nosso chamado é falar do evangelho, é ministrar o evangelho, é falar do amor do Senhor Jesus Cristo. E quem faz isso, independente do resultado, que já não é mais com a gente, é com Deus. É com a pessoa e com Deus. Independente do resultado, nós somos sim pessoas que alcançam o sucesso quando nós temos essa disposição. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo tinha. Nós vimos aí no filme, quem assistiu o filme aqui, Paulo, ou na igreja ou em algum outro lugar, sabe do que eu estou falando. Paulo era uma pessoa muito disposta. Muito disposta. A palavra disposta, ela tem uma amplitude muito grande. Paulo, ele era disponível para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Então eu deixo aqui um primeiro ensinamento para a sua vida nessa manhã. Seja uma pessoa disponível para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? Seja disponível. Porque às vezes nós cobramos a Deus: Deus, faz isso na minha vida, eu preciso tanto disso. Deus, você não está vendo a situação da minha casa, da minha família, o Senhor não está vendo a minha situação financeira, o Senhor não está vendo a minha situação aqui, da minha saúde, tanto física como emocional. Deus, você não enxerga. Seja uma pessoa disponível para o Senhor. Ore a Deus, fala assim: Senhor, eu estou à disposição, faça da minha vida conforme a sua vontade. E esteja preparado, porque Deus vai falar contigo. Amém? E o que Deus fala, às vezes, nada mais é do que mais do mesmo. Às vezes fala assim: Deus, fala comigo, o que você quer da minha vida? Estou disponível. E Deus fala mais do mesmo. E ao falar mais do mesmo, meu irmão, não se desanime. Não diga assim: Deus, de novo isso. Não encare isso como uma insistência de Deus para com a sua vida. E Deus, quando insiste em alguma área da nossa vida, é porque Deus quer produzir e promover um grande milagre. Amém? Você crê nisso? Desse texto nós tiramos o primeiro ensinamento, que é a respeito do acomodamento. Muitas pessoas
acomodadas, né? Pessoa acomodada, eu costumo dizer que é aquela que gosta de viver no lugar comum, né? Gosta muito das suas rotinas, fica preso diante da sua rotina, não tem uma disposição para fazer nada diferente na sua vida. Quem não tem essa disposição também nunca vai colher nada diferente na sua vida. Nós não podemos ser pessoas acomodadas. Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele diz assim, eu não penso que eu já tenha alcançado os propósitos de Deus para a minha vida. Paulo já estava no final do seu ministério. Paulo já tinha vivido tudo aquilo que nós já estudamos lendo o Novo Testamento, as cartas de Paulo aqui na igreja. E Paulo, já no final, ele diz assim, eu ainda não alcancei. Eu não posso ficar aqui, quem assistiu o filme viu isso, né? Paulo, chamando Lucas, fala, vamos continuar escrevendo, vamos continuar registrando, né? Ainda muito para poder ser feito, e quem está falando isso é Paulo. Paulo poderia dizer assim, já está bom demais, eu já fiz o suficiente, é isso aí mesmo, né? O que eu produzi para o Evangelho, né? Já é mais do que o normal para qualquer pessoa, eu fiz muito, mas Paulo diz, não, isso não basta, eu preciso fazer mais. E isso faz reflexo em todas as áreas da nossa vida. Você, marido, aí chefe de família, sacerdote do lar, se quiser espiritualizar um pouco mais, você pode fazer mais na sua casa. Você pode fazer mais na sua casa. Você, mulher, pode fazer mais na sua casa. Você pode fazer mais na sua família. Você que é filho, filha, você pode fazer mais na sua casa. Nós podemos produzir mais e produzirmos melhor. Basta a gente ter disposição. O que não falta é direção de Deus. O que não falta é direção de Deus. Nós podemos alegar qualquer coisa, mas se você é uma pessoa que frequenta essa igreja, você pode dizer qualquer coisa, menos que Deus não está te direcionando. Porque aqui na igreja nós não temos programações somente por ter programações. Para cada coisa que é feita, cada atividade que é feita dentro da igreja, existe sim um propósito espiritual de direcionamento para as nossas vidas. Paulo já era bem sucedido, mas ele disse, não posso, eu não posso continuar desse jeito, eu não posso continuar, eu tenho mais para poder produzir. Eu digo para você não pode continuar desse jeito, eu não posso continuar desse jeito, nós temos muito mais para produzir em Deus, amém? Creia nisso, tenha essa disposição vinda dentro de você. Mas é de novo, é a mesma coisa, não importa, se Deus falou, Deus direcionou, caminhe nesse sentido com toda a disposição da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, e você vai ver Deus fazendo algo diferente, às vezes do mais do mesmo. Do mais do mesmo, porque quando muda a nossa mente, a nossa cabeça, a renovação do pensamento, tudo muda na nossa vida, e é isso que nós precisamos. As transformações que precisam ocorrer na nossa vida, já é de desejo de Deus. Às vezes nós oramos e insistimos tanto, Deus, é o desejo dele nos abençoar, mas as nossas orações têm que promover mudança na nossa cabeça, na nossa forma de agir, no nosso nível e intensidade de fé, porque quando isso acontece, gera uma disposição dentro de nós, e não importa se nós estamos às vezes usando da mesma direção de Deus, ou aparentemente fazendo as mesmas coisas, não importa, quando Deus fala, com certeza, nós podemos e devemos alcançar coisas novas. E eu digo também nessa manhã, você tem todo o direito de querer mais. Amém. Vocês aqui têm todo o direito de querer mais. Amém. E isso não é errado. Existe aí um evangelho distorcido sendo pregado, está certo, né? E às vezes, dizendo isso, você tem o direito de querer mais, às vezes nós associamos, né, nesse evangelho distorcido que está sendo pregado, mas Deus quer mais para a sua vida. Deus quer, esse é o desejo de Deus, que você tenha mais e tenha melhor.
em todos os sentidos na sua vida. Por isso, um dos sintomas da acomodação é: ah, Senhor, tudo bem. Ah, Senhor, tá bom, tá ruim, mas tá bom. Quem já ouviu isso, né? Tá ruim, mas tá bom. E a gente vai seguindo a vida. Nós seguimos aí a nossa vidinha, mais ou menos, de todos os dias. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós cresçamos na nossa cabeça. Deus quer que nós sejamos pessoas a cada dia mais sábias diante do Evangelho. Deus quer que a gente cresça no nosso coração, na nossa alma, nos nossos sentimentos. Crescendo dessa forma, um crescimento espiritual, nós crescemos na nossa área, em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos deixar essa acomodação. Ah, pastor, a minha família é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, meu avô é assim, sempre foi todo mundo desse jeito. Você não é assim, não. Você não é assim, não. Você é uma pessoa diferente. Porque você é uma pessoa que se disponibiliza na presença de Deus, se coloca à disposição. Pessoas disponíveis ao Senhor, com certeza são pessoas tremendamente usadas por Ele. Segundo ponto é a liberdade. Nós precisamos a cada dia sermos pessoas livres. E quando eu falo de liberdade, eu estou falando de liberdade em relação ao passado. Porque Paulo, ele diz exatamente isso: eu vou deixando as coisas velhas para trás, eu vou deixando o passado para trás. Ah, mas do passado passou, e assim, não, mas muitas vezes as pessoas fazem do seu presente o passado, vive no passado, e nós precisamos nos libertar disso. Porque se você ficar carregando essa âncora do passado na sua vida, você não vai muito longe. Quem carrega a âncora do passado se cansa rapidamente. Por quê? Porque cada passo é doloroso, cada passo é cansativo. E muita gente amarrada no passado. Ah, quando eu tinha aquele emprego, quando eu ganhava tanto, ah, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, quando eu morava naquela casa, quando eu tinha aquele carro, quando eu tinha aquele amigo, e nós vamos elencando, listando aí tantas coisas, e acabamos vivendo aprisionados num passado. O andar é para frente, gente, amém? O andar do cristão é para frente. Ah, pastor, mas eu tive um fracasso, não deu e tudo mais. Meu irmão, se liberta disso, caminha. E caminhar para um cristão é sempre ir para frente. Esqueça deste passado. Eu não nego o passado. O passado nos traz experiências, nos traz ensinamentos. É muito importante a gente compreender os nossos erros passados, até mesmo para que a gente não cometa eles no presente nem no futuro. Mas viver remoendo coisas do passado, isso não pode fazer parte da nossa vida, nem coisas ruins, e também nem coisas boas. Ah, lembra, às vezes a gente conversa com as pessoas mais antigas na igreja, às vezes, ah, pastor, eu gostava tanto da igreja, quando a igreja era pequenininha. Eu gostava tanto da igreja quando tinha 50, 60 pessoas. Aquela época era tão boa. Era boa, meu irmão. Sim, realmente era boa. Mas hoje é a época diferente. Se aquela época era boa, hoje a época é ótima. Tem que ser ótima. As coisas mudam realmente. Nós temos que compreender isso. Ah, pastor, mas naquela época, sabe, é tudo muito mais tão próximo e tudo mais. Hoje é diferente. É diferente. E o diferente não é ruim. Às vezes o diferente para algumas pessoas se torna algo assustador. Mas não se assuste com o diferente, porque Deus gosta do novo. Amém? Deus gosta do novo. Jesus veio inaugurar, né, uma nova ordem, né, um novo testamento, né, uma nova dispensação, um novo tempo. Deus gosta daquilo que é novo também. E nós precisamos renovar a nossa mente. Amém? Renovar a nossa mente, compreender que o novo pode ser algo que acrescente muito, e com certeza acrescenta muito na nossa vida. Se libertar do passado envolve muitas coisas, também envolve disposição. Porque às vezes nós não estamos presos
a um fracasso no sentido de ter um sonho e ele não ter acontecido. Às vezes nós estamos presos em pessoas. E o nosso pastor Vilela, ele fala, e ele insiste muito nisso, e é com toda a razão, na questão do perdão, de perdoar as pessoas, de liberar perdão, de tirar essas amarras, essas pendências, porque se existe algo que prende a gente a um passado, são relacionamentos mal resolvidos. Relacionamentos mal resolvidos. E a gente vai deixando isso no passado e vai e tal, e a gente acha que isso está tudo tranquilo. Quando não está tranquilo, vira e mexe, isso vem na nossa cabeça, desce para o nosso coração e limita o nosso crescimento. Resolve essa situação, não, mas deixa, depois resolve. Não, tem que resolver agora, sabe por quê? Porque se não resolve, o tempo não resolve. O tempo não resolve não, gente. Deixa o tempo passar, 1 hora. Lógico que a gente tem que ter sensibilidade de momento correto de conversar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando, às vezes a gente quer colocar uma pedra em cima de certas situações mal resolvidas, e na verdade nós estamos criando âncoras que nos aprisionam, dificulta a nossa vida no tempo presente. Por isso nós insistimos muito em questão de perdão. A gente perdoa até as pessoas que nós não fizemos mal nenhum. Quantas vezes nós não saímos aqui da igreja, debaixo da casa do irmão, e falamos: irmão, olha, eu vim aqui te pedir perdão, eu sei que você está chateado com alguma coisa, e a pessoa às vezes até assusta com a gente, fala: mas por quê? Fui eu? Não, mas eu vim aqui te pedir perdão, porque eu poderia ter sido melhor, poderia ter evitado essa situação, e assim nós vamos rompendo os laços com o passado, e a vida vai ficando mais leve. Muitas pessoas com a vida pesada, sabe por quê? Porque não tem essa liberdade. E aí carrega uma desavença com o irmão aqui da esquerda, e já não senta mais aqui na minha esquerda, e aí começa a sentar aqui na direita, né? Por quê? Porque o irmão senta lá. Ainda bem que a igreja tem uma porta de saída, né? E ainda espera, né? Fica esperando o irmão saiu, agora sai, né? Eu saio antes do irmão. Aí briga com o irmão daqui, aí não senta mais aqui, senta do lado de cá. Aí discute com o irmão do lado de cá, e aí não vai sentar mais do lado de cá, começa a sentar aqui mais para o meio. Daqui a pouco acontece a mesma coisa e fica sem ambiente. Fica sem ambiente. E não consegue romper com esses laços, de tomar uma decisão, de chegar e falar: não posso viver desse jeito, não posso viver assim. Gente, um perdão, ele produz liberdade na nossa vida. Sabia disso? Um perdão produz liberdade na nossa vida. Independente se o problema foi causado por nós, porque eu quero dizer algo para você: você erra também. Vou dizer algo claro para você: se você não sabe disso, você erra também. Nós erramos, todos nós erramos, mas o perdão é independente de onde partiu o erro. O perdão nos liberta. E Paulo justamente dizia isso. Quer ser um sucesso no seu ministério? Quer ser um sucesso na sua vida? Não seja uma pessoa acomodada, mas também não seja uma pessoa presa com o passado. Terceiro ponto é avançar. Você precisa avançar na sua vida. Amém? Precisa avançar na sua vida. Deus tem nos dado uma unção. Unção é poder, é capacitação. Deus tem gerado dentro de nós uma disposição muito grande, e isso tem um objetivo: você precisa avançar na sua vida. Não dá para ficar do mesmo jeito, não dá para ficar remoendo os mesmos problemas, não dá para ficar aí, cuidando das feridas, mas de uma forma contrária, Tem gente que cuida da ferida para ela não fechar. Já viu isso? Tem gente que cuida das suas feridas, mas não com a intenção dela fechar. Por quê? Porque às vezes acostumou com aquela dor. Às vezes a dor dói, mas está tão acostumado com aquilo, porque aquilo passa às vezes a ser o sentido de vida da pessoa. Sabia disso? Às vezes as nossas dores tornam-se o sentido da nossa vida. Nós precisamos avançar diante disso. Nós precisamos avançar como pessoas. Você precisa avançar como ser humano. Nós precisamos avançar como ser humano em todos os sentidos da nossa vida. Porque esse é o propósito de Deus para com a gente. Todos, o pastor falou aqui na administração a respeito de tratar mal as pessoas que nos servem. Quantos ouviram isso?
pessoa que trata mal, pessoa que serve, um garçom, que às vezes comete um erro, às vezes uma pessoa que não está num bom dia, que às vezes nos atende não tão bem, ou com a formalidade que a gente queria que ela nos atendesse, e nós despejamos a nossa fúria, a nossa raiva, a nossa ira. Afinal de contas a gente tem razão, precisamos crescer e avançar como ser humano, como gente. É isso que é o Evangelho, produzindo em nós mudanças, ser melhores, seres humanos melhores, gente melhor. Avançar dentro da casa dos relacionamentos, sim, mas também fora da nossa casa. Pessoas que não nos conhecem têm que olhar para a gente e ver coisas boas em nós. Tem que olhar para a gente e ver coisas boas em nós. E glórias a Deus pela sua vida, porque eu sei que essa igreja aqui é formada de gente boa. Amém? Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Tenha essas atitudes de bondade constantemente na sua vida. E isso é uma questão de decisão. Isso é uma questão também de decisão. Avançar é uma questão de decisão. Fico feliz quando eu vejo pessoas voltando a estudar. Ah, pastor, voltei a estudar. Eu sou uma pessoa que incentiva muito isso aqui na igreja. Incentivo mesmo. Voltar a estudar. Olha, pastor, parei, mas eu voltei. Olha, vou pegar firme. Eu tenho um sonho, eu vou caminhar nesse sentido. Glórias a Deus. Às vezes a gente até sabe a vida da pessoa. Às vezes a gente sabe da dificuldade que a pessoa está vivendo. Mas a gente sabe também que ela não pode deixar de avançar. Não pode deixar de avançar. Tem que continuar sonhando. Meu irmão, você tem que continuar sonhando, independente das decepções que você teve na sua vida. Você tem que continuar sonhando. Sabe por quê? Porque você vai chegar no final da sua vida e talvez naquele batimento geral, naquela retrospectiva geral, você fala: meu Deus, eu perdi tanto tempo com coisas que eu não podia perder tempo. Avançar, avance, cresça. Dentro da igreja aqui também, eu estou tão feliz com tantas pessoas aqui que já têm assumido a responsabilidade de cuidar de outro. Gente, a melhor coisa para um pastor de uma igreja é quando nós vemos as pessoas assumindo essa responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Sabe por quê? Não é porque quando a pessoa assume a responsabilidade de cuidar de outro, o nosso trabalho diminui. Ah, não, estou fazendo agora aqui o trabalho. Não é isso. Mas quando a pessoa assume a responsabilidade de cuidar de outro, essa pessoa ela para de dar trabalho. Sabia disso? Estou falando agora. É estatístico. A pessoa que assume cuidar de outro, trabalhar na vida da pessoa, ela para de dar trabalho. Ela para de dar trabalho. Por quê? Porque ela começa a ter a sua mente renovada. Ela fala: peraí, não, eu cuido dessa pessoa aqui, eu tenho que conduzi-la aqui no evangelho, eu não posso ficar de mimimi, de tititi, eu tenho gente para poder cuidar. Aí assume essa responsabilidade e vai crescendo e gerando algo chamado maturidade. Maturidade. E eu vejo que esse ano aqui, tantas pessoas alcançaram o nível da maturidade. Isso é bonito de se ver. É bonito de ver adolescente cuidando de outro adolescente, fazendo o que tem que ser feito. Ó, pastor, trouxe aqui, ó, meu discípulo, estou cuidando. Adolescente, às vezes 12 anos de idade, 13 anos de idade, cuidando de outras pessoas. Maturidade, adquiriu a maturidade cedo, vai produzir muito para o reino de Deus. Vocês estão me compreendendo? Muito bem. O 4 é o almejar. Almejar quer dizer desejar muito. Desejar muito. Eu já falei que nós não podemos ser acomodados, que nós temos que nos libertar do passado. Tudo isso referente a esse texto. Que nós devemos avançar, ter o desejo de avançar. Mas nós também temos a questão do desejar muito. Almejar. Desejar muito. Sonhos. Sonhos claros e bem definidos dentro da nossa vida. Isso se chama foco, se chama alvo, se chama objetivo. Todo crente, ao ser questionado em relação aos seus sonhos, aos seus objetivos, ao foco e o propósito da sua vida, isso tem que ser respondido de bate-pronto. É algo que a gente tem que carregar aqui na ponta da nossa língua.
Qual é o seu sonho? Qual é o objetivo da sua vida? Meu sonho, meu objetivo é esse. Qual é o foco? Pastor, esse ano eu estou fazendo isso. A minha meta de curto prazo é essa, de médio prazo é essa, e de longo prazo é esse. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo na vida. E quando nós temos isso muito claro dentro de nós, né, quando nós desejamos muito, não é sonhos superficiais. Porque tem muitas pessoas que também são muito superficiais no seu desejo. Paulo tinha o evangelho dentro dele. E não importava o que poderia acontecer com ele, como tantas coisas ruins aconteceram. Dolorosas, tristes. Mas ele tinha aquilo dentro dele. Desejando muito a cada dia produzir mais para Cristo. Se nós tivermos esses focos e esses objetivos claros na nossa vida, com certeza a nossa vida vai se tornar muito clara. Eu digo a nossa vida se tornar muito clara, porque tem muitas pessoas que quando se fala a respeito de futuro, seja ele o futuro próximo ou distante, vê tudo escurecido. Ou seja, pegou a sua vida, né, e deixou a vida ladeira abaixo. Vida ladeira abaixo é uma vida desgovernada. Não é isso que Deus quer, né? Deus nos ajuda, nos capacita a tomar essas rédeas, a termos foco, propósitos e objetivos bem claros. Quer alcançar esses objetivos na sua vida? Eu vou dizer algo que é um segredo, que eu sei que você sabe, né? Tem uma lei geométrica aí que diz o seguinte: a menor distância entre dois pontos é uma reta. Né? Todo mundo aí sabe disso. A melhor distância entre dois pontos é uma linha reta, né? Isso é muito claro. Mas isso também se faz referência aos nossos focos, ao nosso objetivo diante da nossa vida. Você está num determinado ponto. Um foco e objetivo, o que é? É determinar um novo ponto que você quer chegar. E você tem que saber que para chegar naquele ponto, existem diversas formas. Mas a forma mais rápida, a melhor forma, a menos cansativa, é quando você traça um caminho reto. Um caminho reto. Isso se refere à retidão, a ter princípio. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ao nos desviarmos dessa forma, nós saímos dessa linha reta e o caminho é alongado. Tem muitas pessoas que têm esse foco, almejam. Eu quero isso, eu quero aquilo. Meu foco é me formar daqui a 4 anos. Mas não vai estudar, não estuda. Pode até se formar, né? Vai levar um monte de DP, né? Vai reprovar um monte de vezes, quem sabe daqui a 8 anos, 9 anos. Tem um foco, mas se desvia. Ao nos desviarmos, nós alongamos o caminho. E tem muita gente cansada na vida, sabe por quê? Porque tem alongado o caminho. Alonga o caminho. Discutiu com a esposa, brigou. Está brigando? Briga não. Brigou com a esposa. Aí, ao invés de, olha, não, meu objetivo, meu foco é corrigir isso. Vai em linha reta, meu irmão. Vai em linha reta, chama, olha no olho e fala assim, ó, desculpa, eu errei, não era isso que eu queria, não. Eu sei que eu te prejudiquei, mas eu te amo, vamos fazer as coisas diferentes. Eu quero ser melhor, vamos junto. Linha reta. Isso é reto. Você chega rápido no resultado. Agora tem homem que fica embaçando. Desculpa a palavra no domingo, Santa Ceia. Fica embaçando. Primeiro momento. Não dá um tempo para acalmar a cabeça, né? Tá certo que a gente não deve conduzir nada no momento de ira. Mas fica aí, pegando o caminho, vai alongando as coisas. Os relacionamentos vão ficando comprometidos e vai ficando cada vez mais difícil. A menor distância entre dois pontos continua sendo uma reta. Resolve, tem que fazer. Nós fomos fazer a nossa calçadinha no mutirão final de semana passado. Calçadinha, viu, gente? Não foi grande, não. Pequenininha calçadinha assim. Tinha mais homem do que calçada para fazer, né? Graças a Deus. Tem um que já chega, já pega e vai arrebentando, né? Eu gostei dos irmãos lá, que não tinha carriola. A única carriola que a gente tinha o pneu, mas o pneu estava murcho. Depois a gente tirou o pneu e foi arrumar o pneu. Mas não tinha carriola. Aí os irmãos olhou e falou assim, rapaz, põe na lata.
põe na lata. E começou a encher a lata com entulho. Gente, e o nosso terreno tem quanto? 100 metros, né? 100 metros, 100 metros. E jogava a lata nas costas, e na cacunda, gente. E jogava lá, e enche de novo, e vai e tal, né? Aí não tinha roda na carriola, né? Pegou o Mazão, pegou o Edivaldo ali, e com a carriola sem roda. A gente tem que bater foto, porque isso é raro. E vamos lá, quando chegou o pneu, já está quase o serviço, né? O serviço já está bem adiantado. Vamos ficar esperando o quê, meu irmão? A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Vamos pegar, tem que fazer, arregaça a manga e faça. Faz. Tem homem que fica sentado no sofá esperando a parede se autopintar. Um dia essa lâmpada vai se consertar sozinha. Ah, pastor, eu vou casar um dia. Casar um dia que dia que é esse? Ainda não sei, pastor, né? Aí vai pegando aí, né, os atalhos da vida, né? Nós aqui também não forçamos ninguém a casar, não. Eu acho que para casar precisa ter uma estrutura. E essa estrutura não é estrutura física, né? É uma estrutura espiritual, né? Eu acho que essa é a única exigência aqui. Mas tem gente que enrola, né? Vai pegando atalho e tudo mais, né? E aí desgasta os relacionamentos, desgasta a vida como um todo. Aí olha e fala assim, eu estou tão cansado, a minha vida é uma vida tão cansativa, sabe por quê? Porque você não compreendeu que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Você está pegando atalho demais, você está desviando demais do foco da sua vida, e eu passo para o próximo ponto que a gente tem que ministrar a Santa Ceia. 5, priorize. 5, priorize. Nós temos que ter algo chamado prioridade na vida, amém? Prioridade. Prioridade em relação ao quê? Às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso priorizar esse sonho, esse foco, esse objetivo na minha vida. E isso não é de tudo errado. Mas eu quero dizer algo para você, e eu fecho essa ministração dizendo isso. Priorize Jesus na sua vida. Amém? Tenha muitos sonhos, mas priorize sempre Jesus na sua vida. Por que eu digo isso? Porque às vezes o grande motivo pelo qual nós não alcançamos os sonhos e os alvos que Deus tem para a nossa vida, é porque nós priorizamos errado. Priorizamos errado. Ah, pastor, mas priorizei o meu trabalho, por quê? Porque eu estou devendo muito. Prioriza Jesus. Prioriza Jesus na sua vida. Princípios de Deus aplicados de uma forma efetiva na sua vida. Ah, pastor, porque agora eu estou me dedicando a isso. Prioriza Jesus. Priorizar Jesus é priorizar o reino de Deus. Teve irmãos que deixaram a parte da manhã do trabalho do dia de ontem. E são pessoas que trabalham num ramo, numa atividade que esse dia de manhã é o melhor dia, é o dia que se produz. Mas trocar o cliente para mais cedo, jogar mais tarde, para poder estar aqui na reunião de líderes. Deus se agrada dessas coisas. Priorizar. Não estou dizendo para você faltar no seu trabalho, porque aqui a gente não incentiva ninguém a fazer isso. Pelo contrário, quando a gente vê que tem alguém faltando, tratando o trabalho com descaso, leva duro e leva mesmo. Não é isso que eu estou falando. É de gerar as possibilidades, né? Eu já disse a respeito de culto de casamento. Ah, pastor, mas eu não pude ir porque eu trabalhei até mais tarde. Aí eu pergunto, se é o seu irmão casando, se é a sua irmã casando, você vai dar um jeito, você vai trocar, você vai trabalhar no dia seguinte, você vai adiantar um pouquinho ao longo da semana para poder priorizar o reino de Deus. Às vezes o egoísmo que existe dentro da gente bloqueia aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Priorizar o reino de Deus é estar presente, procurar estar presente. No momento de oração, numa palavra, fazer algo a mais, ter uma disposição a mais. Porque quando eu perguntei no início da administração se você é uma pessoa disposta, a gente fala amém.
Mas até quando vai essa nossa disponibilidade? Até quando vai essa nossa disposição? Priorize as coisas do reino. Priorize as coisas do reino e você vai ver Deus transformando a sua vida. Invista tempo nas coisas de Deus e você vai ver Deus transformando a sua vida. E muitas vezes priorizar Jesus significa perder para o mundo. E às vezes não, é sempre dessa forma. Perder para o mundo. Quando se perde para o mundo, sempre se ganha para Cristo. Paulo, ele escreveu essa mensagem registrada nessa carta aos Filipenses como um presente para aquela igreja, dizendo assim: olha, existem algumas coisas que são tão importantes no meu ministério, e eu quero compartilhar essas coisas com essa igreja aqui. E por ele ter feito isso, ter escrito essa carta, hoje nós aqui, tanto tempo depois, também temos, a possibilidade, o privilégio de podermos aprender com Paulo. Paulo diz assim: olha, eu não me acomodo, eu tenho coisas para poder fazer. Olha, eu não fico preso às coisas do passado, eu sigo para frente, eu avanço, eu me preocupo que o dia seguinte tem que ser melhor que o dia anterior, assim é o caminho. Eu tenho foco, eu tenho alvo, eu almejo, eu desejo muito certas coisas, mas sempre eu priorizo Jesus. Essa palavra faz sentido ao seu coração? Eu gostaria de orar mais uma vez contigo nessa manhã. Feche os seus olhos, por favor.